Acompanhar os desvios de uma arcada dentária, prevenir, corrigir, alinhar e posicionar os dentes na mandíbula. A ortodontia é um dos recursos mais procurados nos consultórios dos dentistas, por motivos estéticos, inclusive. Os resultados proporcionam mais facilidade em triturar os alimentos e fazer até uma excelente higiene bucal, proporcionando uma harmonia entre os dentes, ganhando assim um lindo sorriso, que é o que todo mundo gostaria de ter, né? Vamos saber quando mais usar destes recursos? Conosco, Dr. Gustavo Moura. Dr. Gustavo, muito boa tarde. Obrigado por estar aqui, viu? Fabi. Boa tarde a todos os seus telespectadores. Espero poder ajudar os telespectadores a saber um pouquinho mais sobre a ortodontia. Pois é, eu acho que assim, muita coisa evoluiu nessa especialidade, porque antigamente falava-se muito usar aparelho, não era nem o termo né, de correção. Ah, vai ter que usar aparelho. O que mudou de lá para cá, doutor? Muita coisa, viu, Fabi? De 20 anos para cá, a ortodontia mudou muito. As pessoas, quando falavam sobre colocar aparelho, principalmente paciente adulto, tinha medo, sofria de dor. Hoje, de 20 anos para cá, mudaram-se os brackets, que são aqueles metais que são colocados na boca. Mudaram também os fios, que são muito mais flexíveis. Quer dizer, hoje, posso falar pela minha experiência no meu consultório, de 10 anos para cá, a gente tem um aumento do número de paciente adultos, chegando a ser metade de adulto e metade de criança procurando. Dizer, nasceu torto, agora eu já estou aí com uma idade, com 30, 40 anos, eu não vou corrigir. Isso foi por água abaixo, doutor? Sim, eu tenho paciente, para você ter uma ideia, no meu consultório, iniciando o tratamento aos 5 anos de idade, que é a primeira consulta, em média, 5, 6 anos, e tem paciente tratando hoje com 60 anos, que estão sendo preparados para a colocação de implantes, para acertar perdas dentárias que foram feitas no passado, né? Pois é, eu gostaria até de saber qual a idade ideal, então, para a primeira consulta de uma criança com um especialista. Tá, então, a idade média para procura para a ortodontia, que é importante para os seus telespectadores, é a partir dos 6 anos. Então, a partir dos 6 anos, a gente tem que o paciente, a criança, já tem uma certa experiência para poder receber esse aparelho. Um pouquinho antes disso, a gente não tem colaboração nenhuma para esse paciente poder receber, até vai ser um sofrimento. Então, a partir dos 6, o paciente já pode ser procurado, ele já pode procurar o seu ortodontista, não necessariamente ele vai começar a colocar o aparelho. Mas já é bom para se ter uma ideia do que vai vir pela Justamente, frente. Porque aos 6 anos de idade ainda vai estar com uma dentição decídua, que é a dentição de leite, mas pode já estar vendo trocas para os dentes permanentes, e assim o ortodontista já pode intervir, mudar alguma situação que futuramente poderia ser um problema para esse paciente. E quais seriam hoje os principais problemas, então, relacionados à ortodontia, doutor, que a pessoa pode já estar buscando esse recurso? Inclusive tem algumas imagens aqui que a gente pode ir colocando, e você colocando como é que é cada caso. Tá, vamos lá. Então, olha, a gente tem vários tipos de problemas. A gente tem problemas de mordida cruzada. Esse caso, como a gente está podendo ver, é um caso de mordida cruzada anterior, né? A parte anterior, como vocês estão vendo, que está escrito antes, é um paciente de dentição mista, de aproximadamente 8 anos de idade, e ele tem uma mordida cruzada. Se você mantiver essa mordida cruzada com essa idade, aos 12, 15, 18 anos, a situação pode complicar bastante e pode se tornar um paciente cirúrgico, que é aquele famoso classe 3, aquele prognata. Entendi. E um tratamento como esse, feito aos 8 anos de idade, a gente consegue resolver esse problema em até 6 meses com toda tranquilidade. 6 meses, doutor? 6 meses, com aparelhos móveis ou aparelhos fixos. Vai depender do problema do paciente. Entendi. Vamos ver mais um caso que eu quero também mostrar os tipos de aparelhos que são usados hoje. E esse caso, doutor? Esse caso é um caso de mordida cruzada anterior, que é o que foi mostrado anteriormente. Tem uma mordida cruzada, foi descruzado com um aparelho móvel, e esse paciente agora vai se tornar um paciente tranquilo para o resto da vida, não tendo o risco de ter mordida cruzada mais. Entendi. E olha, não é só questão estética, inclusive médicos indicam que algum problema que não se ache a origem pode estar relacionada à arcada. Pode, porque o paciente ele pode ter mordida cruzada, ele pode ter disfunção de ATM. Então o paciente muitas vezes, depois que ele passou por todos os profissionais, otorrino, ele passou por neuro, ele procura o ortodontista e de repente a própria ortodontia poderia resolver o problema. Por isso que tem que ter então a idade indicada. Mais um caso, por favor, produção.
Olha, esse é um caso de uma paciente que nos procurou, que havia falta de espaço para os caninos, como vocês estão observando, e ela tinha procurado um colega e o colega havia falado que precisaria fazer extração de dente. Muitos casos, né, acontece isso. Às vezes acontece, isso não, mas existe assim, desnecessariamente. Exatamente. E ela procurou um outro colega e, no caso, me procurou para ver se havia alguma possibilidade de fazer esse tratamento sem extração. Então, a gente procurou tratar o caso sem extração. Só com o aparelho. Só com o aparelho fixo. Fizemos uma expansão, um alinhamento dentário e a paciente ficou super feliz. Impressionante. É isso aí. Mais um caso. Olha esse, gente. Esse é um caso já bem avançado de um paciente que havia alguns diastemas, como vocês estão vendo, são esses espaços, né? Espaços. E ele tinha também uma transposição da região do canino. O canino nasceu no lugar do pré-molar. Quer dizer, se você for analisar, nasceu completamente tudo irregular. Fora da posição. Ele estava muito descontente com a estética, e nos procurou. Depois. Exatamente. Aí eu tive a ajuda da minha esposa, a doutora Ana Lúcia, que ao final do tratamento, ela finalizou com uma estética de fechamento de espaço, porque sobraram alguns espaços e ela pôde fazer resinas para resolver. Fez a correção? Preparei os dentes, deixei os dentes alinhados e depois ela complementou com a estética, com resina. Espetacular. Mais um caso. Esse é um caso muito procurado por crianças que tem mordida cruzada. Como vocês estão vendo antes, do lado esquerdo, ela tem uma mordida cruzada posterior. Ah, tá. E essa mordida cruzada posterior, ela não vai se autocorrigir. Quer dizer, na hora que trocar para uma mordida, para uns dentes permanentes, ela não vai autocorrigir. Então, há necessidade de uma intervenção. Também muito rápida, tratamento para 6 meses, com aparelho fixo. Esse paciente foi tratado em 6 meses, descruzamos a mordida e é muito importante passar para a família que você tratando os 6 meses, você pode tirar o aparelho, esperar a fase adulta e depois tratar com a fase adulta. Não tem necessidade de começar aos 6 anos. E permanecer. Esse é o medo de todos os pais. Lógico. De iniciar muito cedo e falar, mas doutora, vai ficar até os 12? Não. A gente trabalha com a primeira fase, dos 6 aos 8, paramos o tratamento e voltamos aos 12 anos. Doutor, esse caso aí, que a gente mostrou agora, é muito comum em crianças que chupam chupeta, o dedo. Sim. Tem a ver ou não? A gente tem um caso, esse caso tem, porque é mordida cruzada posterior, mas tem um caso que eu coloquei para mostrar para vocês, que é de mordida aberta anterior. Vamos ver se é esse. Vamos ver, doutor. Esse aí. É esse? Exato. Como você está observando... olha, bem típico de que põe o dedinho ali, ó. O antes é uma mordida aberta anterior. Esse caso está em tratamento. Em tratamento. Eu quis trazer porque é bem recente esse caso. Então, foi colocado um aparelho fixo para impedir... Ela tinha hábito de sucção digital. E a mãe não estava contente, não conseguia tirar, tentou todas as formas... Pimenta no dedo, judiação, todas as formas, e a gente colocando um aparelho fixo, resolvemos esse problema. Motiva, e 4 meses você consegue esse resultado. Que impressionante. Olha, então tem essa colocação mesmo que prejudica, né, doutor? Sim, a sucção digital, nós temos crianças que colocam canetas na boca, quebram dentes. Então, no caso, o aparelho fixo ele consegue resolver bem esse problema e sem colaboração. Entendi.